Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, para trabalhar com dois temas em conjunto, tá? Resolvi trabalhar com dois temas que a parte da doutrina chama de ônus financeiro do processo, mas eu prefiro dividir, trabalhar primeiramente com o tema dos honorários advocatícios, tema super importante para o exame de ordem, e num segundo momento a questão da justiça gratuita ou da gratuidade da justiça. Então, falou em honorários, falou num dispositivo do CPC, artigo 85. Se você pegar o 85 do Código de Processo Civil, você vai ver que ele tem uma relação gigantesca de parágrafos, ou seja, ele tem várias informações dentro de um artigo só. Muita gente brinca que o artigo 85 é o artigo da OAB, é o artigo da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque encheu de garantias ali, privilegiando o advogado. Que bom, né? Porque em breve aí, muito em breve, você vai estar se valendo desse benefício. A primeira regra que é importante de honorários lembrar é a seguinte: nós temos o cumprimento de sentença, ok? Sim, o cumprimento de sentença vai ocorrer quando não há o pagamento voluntário da condenação. Perfeito. Quando a parte precisa iniciar o cumprimento de sentença, porque o devedor não pagou voluntariamente, vai incidir honorários de 10%, ok? Mas, professor, e se for só um cumprimento provisório? Imagine que a sentença não transitou em julgado. Imagine que tem um recurso que ainda está pendente de julgamento, mas a parte já quer iniciar o cumprimento de sentença, porque naquela hipótese é possível fazer o cumprimento provisório. Pode acontecer? Pode. E nesse caso também tem honorários? Tem. No Código Antigo, a interpretação da jurisprudência era no sentido de que não havia honorários nesse caso, mas o Código Novo expressamente prevê que há honorários advocatícios, inclusive no cumprimento provisório de sentença, ok? Segunda observação: quando você tem a fazenda pública como parte no processo, não há uma fixação de honorários igual a que ocorre quando você não tem. Quando você tem uma ação do João contra a Maria, os honorários são fixados de 10% a 20% do valor da causa, do valor da condenação, do valor do proveito econômico. Agora, quando você tem a fazenda pública, o negócio muda de figura. Por quê? Não é 10 a 20. Ou não é sempre 10 a 20. Há uma escala de valores. Há um percentual ou há percentuais diferenciados de valores, a depender do tamanho da condenação. Então, olha aqui comigo. Se a condenação for num valor de até 200 salários mínimos, aí sim, de 10% a 20%. Agora, a parte que passou de 200 salários mínimos até 2.000, o percentual é de 8 a 10. A parte que passou de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos, 5 a 8%. Se passar de 20.000 salários mínimos até 100.000, 3 a 5%. E se aquilo e aquela parte da condenação que passou de 100.000, aí honorários de 1 a 3%. Em resumo, quando o juiz condenar a fazenda pública ou condenar a parte contrária numa ação que tenha fazenda pública, ele precisa fazer essa separação. Valor global da condenação, mais a divisão dos honorários de acordo com o que a gente viu. Então, a condenação lá supera 200 salários mínimos. A primeira parte até 200, de 10% a 20%. O que superar, de 8 a 10% e assim por diante, tá? É claro que para a tua prova, o que você mais precisa lembrar não é essa escala, porque é de difícil memorização, mas é lembrar que os honorários, quando a fazenda pública é parte no processo, não serão em percentuais fixos. Esses percentuais irão variar de acordo com o valor da condenação. Terceira observação, olha lá, a ausência de honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que demanda a expedição de precatório, salvo quando tiver sido impugnada. Então imaginem que você tem uma sentença que condenou a fazenda pública a pagar a quantia de 30 mil reais. Ponto. Essa sentença transitou em julgado.
A Fazenda Pública vai pagar voluntariamente? Não, não vai. Porque ela não pode pagar voluntariamente. Vai ter que haver uma expedição de requisição de pequeno valor, a depender da quantia, ou precatório. Isso não importa agora. Isso é regime constitucional. Mas, quando eu inicio o cumprimento de sentença, professor, para que a sentença pague, para que a Fazenda pague, ela é intimada a pagar? Não. Ela é intimada a se defender. Se ela não se defender, expede-se o precatório ou a RPV. Se ela não se defender, não tem honorários. Mas, né, ela já teve honorários na fase de conhecimento, não tem honorários nessa fase aqui. Agora, se ela se defende e perde, aí sim eu fixo honorários, tá? Quarta observação, majoração dos honorários no caso de recurso, o que tem sido chamado pela doutrina de sucumbência recíproca. Sucumbência recursal, desculpem. O que é isso? Imagine que eu recorri, entrei com a ação e perdi. Meu cliente foi condenado, né, o meu cliente, eu sou advogado dele, a pagar 10% de honorários ao advogado da parte contrária. E aí, o meu cliente fala, olha Guilherme, não gostei da sentença, vamos recorrer? Eu falo, vamos, mas se a gente recorrer e perder, os honorários serão aumentados. Eu corro o risco. Eu recorri, ou seja, o processo continuou, deu mais trabalho para mim, para o outro advogado. Se eu perder o recurso lá, esses honorários vão ser majorados, tá? E se eu ganho, professor? Se eu ganho, pelo que consta na lei, também majora. De 10 vai subir. Só que detalhe, sempre no limite previsto em lei, né? Nas ações contra a Fazenda Pública, aqueles limites que a gente viu, nas demais ações o limite será de 20%. Então, se o juiz de primeiro grau já fixou em 20%, não majora. Se fixou em 10%, pode subir até 20%. Digamos que é uma remuneração por esse trabalho que está sendo realizado pelo advogado na fase recursal, tá? Duas observações bastante importantes que constituem duas garantias importantes para o advogado. A primeira delas, a natureza alimentar dos honorários. E faz todo sentido. Quando eu penso em natureza alimentar de uma verba, vamos pensar no salário, uma verba trabalhista. Quando você diz que o salário tem caráter alimentar, você diz isso porque a pessoa vive do salário, ela precisa daquilo para sobreviver. Perfeito? E o advogado? O advogado precisa dos honorários para sobreviver. Então o raciocínio aqui é exatamente o mesmo. Se o trabalhador vive do seu salário, o advogado vive dos seus honorários. Então os honorários têm caráter alimentar. E todos aqueles privilégios que os créditos trabalhistas têm, o salário também tem, o honorários também tem. Imagine numa falência, né? Os credores trabalhistas são os primeiros a receber. Bom, o advogado também entra nessa linha. Por quê? Porque o advogado tem honorários para receber desse empresário que faliu e os honorários têm caráter alimentar, tendo os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. E a segunda regra é a compensação, que agora é impossível. Então, às vezes acontecia o quê? Autor contra réu, parcial procedência. Ou seja, o autor ganhou, mas não tudo. Em resumo, os dois ganharam, os dois perderam. E os juízes diziam assim, fixo honorários de 10% para os advogados. Mas como é para os dois, compensa. Não, peraí. O advogado não pode ter compensado os honorários. Porque só se compensam dívidas quando você é credor e devedor ao mesmo tempo. O advogado não é devedor, ele só é credor. O advogado do autor tem direito a honorários. O advogado do réu tem direito a honorários. Mas nenhum deles precisa pagar. Quem tem que pagar são os clientes deles e não eles. Então a compensação nunca deveria ocorrer. Mas antigamente era possível, inclusive a súmula do STJ nesse sentido, mas o código proíbe a compensação. Muitos discutem se essa súmula ainda vale. Para exame de ordem, não vale mais. Para exame de ordem, você precisa defender que é impossível a compensação dos honorários por expressa previsão legislativa. Tá? Sétima observação importante sobre honorários. Possibilidade de pagamento dos honorários à sociedade de advogados, da qual o advogado beneficiado é sócio, sem perder seu caráter alimentar. Então, eu, Guilherme, sou sócio de uma sociedade.
tá? Se eu receber honorários na minha pessoa física, eu vou pagar uma alta carga tributária, 27,5%. E detalhe, eu vou receber, por exemplo, 10 mil de honorários. Não vai ser 10 mil para o meu bolso. Eu vou pegar esse 10 mil, vou pagar o salário do estagiário, vou pagar o salário da secretária, vou pagar a conta de luz, vou pagar a conta de água, e aí vou dividir o restante com o meu sócio. Sobrou 3 mil para cada um. Mas eu paguei imposto sobre os 10 mil. Agora, se eu pego esses 10 mil e ponho na sociedade, a sociedade recebe os 10 mil, abate todas essas despesas, apura o lucro e aí vai tributar. Ou seja, do ponto de vista tributário, é muito melhor receber em nome da sociedade, sem dúvida nenhuma. E pode fazer isso? Pode. A lei autoriza que o advogado possa receber os honorários em nome da sociedade da qual faz parte. E detalhe, sem que se perca o caráter alimentar. Não é porque é a sociedade que está recebendo que esses honorários estarão perdendo o seu caráter alimentar. Tá? Oitava observação, importantíssima. Professor, o juiz deve, na sentença, fixar os honorários, certo? Certo. E se ele esqueceu? Você pode entrar com um recurso de embargo de declaração para que ele sane esta omissão e para que ele diga quanto deve ser os honorários e quem deve pagar. E se eu me esquecer de embargar a declaração? Você pode apresentar o chamado recurso de apelação lá para o tribunal para que o tribunal resolva isso para você. E se eu me esquecer disso também? Perder o prazo de tudo? Perdi o meu direito aos honorários? Antigamente eu ia te dizer que sim, hoje não. Hoje a lei prevê expressamente que, não havendo fixação de honorários na sentença, pode a parte provocar o judiciário novamente por meio de uma ação autônoma para que tão somente sejam fixados os honorários que foram omitidos, que não foram fixados na sentença judicial. Beleza? Avança! Nona observação, recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. O que é isso, professor? Então vamos lá. Professor, o advogado público ele é remunerado por honorários? Não, tem um salário, né? Ele tem lá o subsídio de procurador do Estado, advogado da União, procurador do município e por aí vai. Agora, pelos cofres públicos. Quando eu entro com uma ação contra a Fazenda e perco, eu pago honorários para a Fazenda. Vai para quem? Antigamente ia para a Fazenda. A briga aqui foi, não, mas peraí, a Fazenda não é advogado. Esses honorários de sucumbência são honorários decorrentes da atuação do advogado. Sim ou não? Sim. Então o certo seria ir para os advogados públicos. E aí a discussão. O advogado público pode ou não receber honorários? O novo CPC diz que pode. Então hoje, se você aí está pensando em exercer a advocacia por algum tempo, após passar no exame de ordem, e depois, se eventualmente quiser ir para uma carreira pública, a carreira das procuradorias ela é interessante do ponto de vista financeiro, por isso. Porque você vai ter um fixo, que é bom, que te dá uma segurança, e vai ter direito a honorários. Então, as procuradorias dos estados, dos municípios, a advocacia da União, ou seja, os advogados públicos, além do que recebem mensalmente de forma fixa, também receberão um variável, né, que será o de honorários. Professor, mas como é que vai ser? Isso cada ente vai decidir, né? É evidente que os honorários não serão todos seus das suas ações. Quero dizer o seguinte, você é advogado de uma ação milionária do Estado. Os honorários de sucumbência não vão vir só para você. Provavelmente o Estado vai fazer o quê? Os procuradores vão fazer uma associação em que todos os honorários arrecadados serão contabilizados e divididos igualmente. Até porque, a depender do setor que você trabalha na procuradoria, pode ser que você não receba nada, né? Imagine, nunca tenha sucumbência a teu favor. Imagine que você trabalha num setor consultivo. Você só dá parecer. Você nunca vai ter sucumbência em processo teu, porque nunca tem processo teu. Já aquele cara que trabalha no executivo fiscal da prefeitura, do estado, sempre vai ter mais honorários entrando lá, porque as ações dele têm mais honorários. Mas não é por isso que ele vai receber mais. Então, nas procuradorias, o que vem acontecendo é a criação de associação dos procuradores. Todo honorário entra, é contabilizado, pagam-se as despesas de manutenção dessa associação e aí distribui isso para os advogados
públicos, tá? E a última observação sobre honorários que eu queria trazer para os senhores, eu disse que metade da aula era honorários, metade justiça gratuita, cumprindo a promessa. Olha lá, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é honorários fixados em quantia certa? Normalmente eu fixo em percentual. Mas imagine uma ação em que, imagine lá uma ação que vise a investigação de paternidade. Mas eu não quero alimentos do meu pai, eu só quero que seja declarado meu pai, ponto. Não tem conteúdo patrimonial, essa demanda nenhum. Então fixar em percentual é meio sem noção, né? Ah, valor da causa R$100. Eu fixo em 10% do valor da causa, o advogado vai ganhar 10, é óbvio que não. Nesse caso, o juiz vai fixar num valor, ó, o teu trabalho merece R$3.000, ponto. Esses R$3.000 serão corrigidos, tá? Incidirão juros sobre esses 3.000 a partir do momento que transitar em julgado a sentença. Então fixou 3.000 na sentença, mas teve recurso, não transitou em julgado ainda. Só quando transitar que começa a correr os juros. Até porque, se for diferente, né, quanto mais tempo demorar o recurso, mais o advogado vai ganhar. Mas aí me parece que é um prejuízo desarrazoado para a parte contrária. A parte contrária não tem culpa que o recurso demora para ser julgado. Por isso que os juros dependem aí, então, da ocorrência do trânsito em julgado. Beleza? Honorários, estas as observações. Vamos avançar para falar agora de justiça gratuita. O tema vem regulado entre os artigos 98 a 102. Apesar de serem mais artigos do que honorários, o tema é mais simples, tá? Ou as observações que a gente precisa fazer com você são mais simples. Primeira coisa, quando eu falo em justiça gratuita, naturalmente eu tenho que lembrar dessa lei. A Lei 1060 de 50. Por quê? Porque a Lei 1060 de 50 é a lei que sempre regulou a justiça gratuita ou a assistência judiciária gratuita no Brasil, que engloba a própria gratuidade da justiça. Só que é uma lei muito antiga e todo mundo dizia, pô, essa lei tá velha, tem que dar uma repaginada no Instituto. E tinha mesmo. O que o novo CPC fez? Lá no artigo 1072.3, ele revogou vários dispositivos dessa lei. Ele revogou o artigo 2º, o artigo 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17. Em resumo, os principais dispositivos que tratavam da justiça gratuita, lá na Lei 1060, foram revogados. O que quer dizer que o tema, para aquilo que nos interessa, para o teu exame de ordem, está amplamente regulado agora para o CPC. Então, professor, para eu estudar o tema, se eu ler 98 a 102 do Código, eu mato qualquer questão no exame de ordem? Sem dúvida, eu vou mais além. Se você conseguir entender aqui, possivelmente você mata qualquer uma, só se a OAB for muito específica, o que eu não acho que vai acontecer. A primeira regra é a cerejinha do bolo, que eu já disse que não é tão bom, então é o moranguinho do nosso bolo aqui, que muita gente erra. A gente acha que o pobrinho, coitado, que pode pedir justiça gratuita, aquele que não tem condições, e que às vezes nem é pobre, né, mas induzido pelo advogado acaba pedindo, é só pessoa física. Cuidado, gente, olha lá. Previsão expressa de concessão do benefício para pessoa natural, tá? Pessoa natural é a mesma coisa que pessoa física. Ou jurídica. Eu coloquei natural de volta aqui errado, aqui é nacional, tá? Foi um erro de digitação. Nacional ou estrangeira. Então, a pessoa física que não tem condições tem direito ao benefício. Mas a pessoa jurídica também, ainda que seja estrangeira, constituída sobre as regras do direito de fora do Brasil. Ela também tem direito à justiça gratuita, tá? Só que aí, cuidado com isso. A pessoa física é mais fácil de ela conseguir a justiça gratuita do que a pessoa jurídica. Sabe por quê? Porque quando a pessoa física diz que não tem condições de pagar as custas, a gente presume que ela não tem. A pessoa jurídica, não. Ela precisa provar. Então,
gente vai colocar aqui depois, tem uma regrinha que diz que há uma presunção de que a pessoa física não tem condições de pagar as custas quando ela declarar isso no processo. E não existe essa presunção em favor da pessoa jurídica. É claro que é uma presunção relativa. Quando eu falo em presunção relativa, eu estou dizendo o quê? Pode-se provar o contrário dentro do processo. Ok? Segunda regra de ouro. Menção clara de que o benefício não isenta a parte do pagamento das despesas e dos honorários. Calma aí, professor. Como assim? Olha lá. A regra B se complementa com a C. Eu vou ler e explico. A gratuidade da justiça faz com que se crie uma condição suspensiva, ou seja, se a parte no prazo de 5 anos recuperar a saúde financeira, poderá ser cobrado o valor. Então, não se afasta o dever de pagamento. Então, vamos lá. Eu entrei com uma ação, pedi justiça gratuita. O juiz diz, defiro. Lá no final do processo, eu perco. O juiz vai me condenar a pagar custas e honorários. E embaixo vai dizer, observação. Porém, como o Guilherme é beneficiário da justiça gratuita, está suspensa esta condenação. Fui condenado? Fui. Tenho o dever de pagar? Tenho, mas suspenso. Durante 5 anos. Passados os 5 anos, eu continuo sem condições, prescreve aquilo ali e eu não preciso mais pagar. Agora, se dentro dos 5 anos conseguirem provar que eu tenho condições, eu vou pagar. Imaginem que eu estou pobre, mas assim, ó, desesperadamente. Entro com a ação porque eu acho que eu tenho um direito a uma indenização e uma indenização que, se eu ganhar, pô, me resolve a vida, tá? Peço justiça gratuita, perco. O juiz me condena em custas de honorários, recorro, perco, majoro os honorários. Transito em julgado. Preciso pagar? Não. No dia seguinte, eu tenho R$3 no meu bolso. É o que eu tenho para passar a semana. Minha esposa fala, amor, vai no mercado e compra o que dá. Fala, mas com R$3 dá o quê? Chego no mercado, no estacionamento do mercado. Eu entro pelo estacionamento a pé, porque eu estou sem carro. Tem uma lotérica. Eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um bilhete da Mega Sena e que se dane. E compro. Chego em casa e minha mulher, você tá louco? Você tinha só isso? Pois é, paciência. Comprei às 5 da tarde, R$4,50 o bilhete. 8 horas da noite sai o sorteio, eu ganho 20 milhões de reais na Mega Sena. Aquela condenação eu vou ter que pagar? Vai, porque agora eu recuperei a saúde financeira. Então o que se cria é uma condição suspensiva. Até que mude a minha situação, está suspenso. Se não mudar em 5 anos após o trânsito, aí eu não preciso mais pagar. Tá? Quarta observação. As multas impostas devem ser pagas mesmo com a concessão da gratuidade da justiça. Ou seja, a gratuidade não abringe multa. É óbvio, né? Porque senão você acaba incentivando o cara a dizer assim, ó, já que você tem justiça gratuita, você pode eventualmente tomar multa que não dá nada. Não, negativo. Eventuais multas eu vou ter que pagar do mesmo jeito, tá? Afinal, você tem o benefício de ter a gratuidade das custas do processo. Não multa. Honorários de advogado. Multa não. Multa você só tomou por uma atitude irresponsável tua, tá? A quinta observação a gente já mencionou, que é a presunção de veracidade, né? Quando a pessoa física, a chamada pessoa natural, alega que não tem condições, eu presumo que de fato não tem, tá? Sexta observação, lobby gigantesco de quem? Da OAB. Olha o que diz. O fato de a parte estar representada por advogado particular não é óbice a concessão do benefício. Muitos juízes diziam assim, eu não te dou justiça gratuita, você tem advogado particular, ou seja, tem grana para pagar advogado, tem grana para pagar o Estado no caso das custas. Diz que não é óbice. O fato de eu ter advogado não quer dizer que eu tenho dinheiro para entrar com ação para pagar as custas do processo. Beleza? Próxima observação. Essa é super importante. Fácil porque é muito lógica. Requerida a concessão da gratuidade em recurso, porque eu posso pedir em qualquer momento.
que fique bem claro isso. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. O preparo aqui são as custas do recurso, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar o prazo para a realização do recolhimento. O que é isso? Vamos lá. Imagine que eu preciso apresentar um recurso. Tem que pagar? Tem. Mas eu não tenho grana. Peço justiça gratuita. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, você não tem direito a não pagar ainda. Você está pedindo agora para que te conceda o direito. Sim. Mas se eu pagar é meio contraditório, né? Porque eu vou chegar e vou dizer para ele assim, olha, senhor juiz, eu quero o benefício porque eu não tenho condições de pagar. Mas eu estou pagando aqui. Não. Está pagando, tem condições. Então, quando eu recorro e peço no meu recurso o benefício da justiça gratuita, o próprio juiz vai dizer, ok, vou aceitar teu recurso por hora, mas o relator no tribunal vai olhar. Se o relator disser ok, defira o benefício, maravilha, o teu recurso segue normalmente. Se ele disser indefiro, ele vai te intimar para que aí você recolha as custas daquele recurso ali, tá? Voltando aqui. Opa, passei aqui. Essa aqui a gente acabou de ver. 8ª observação. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo do instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Na verdade, esse dispositivo ele diz mais do que deveria dizer. Vai depender da natureza da decisão. Ele está partindo de uma premissa que o juiz, quando indefere o teu benefício de justiça gratuita ou revoga o que ele já tinha dado, ele deu o benefício, a parte contrária não gostou, ele pode revogar. Ele está partindo da premissa que isso ocorre sempre, em primeiro grau, por decisão interlocutória. Claro que se ocorrer isso, tudo que eu estou falando é agravo do instrumento. Mas se o benefício, por exemplo, não concedido, é negado na sentença, cabe apelação. Antes de sentenciar, você faz o pedido. Ele vai lá na sentença e diz que indefere. Cabe apelação. Se a negativa ocorre no tribunal, relator, ao analisar o teu recurso, indefere. Cabe agravo interno. Então, essa disposição, ela parte de uma premissa daquilo que normalmente ocorre, mas nem sempre é assim. Então, vai depender da natureza da decisão. Se ocorreu por decisão interlocutória esse indeferimento, ou a revogação do benefício, agravo. Se for por sentença, apelação, né? Agravo do instrumento, primeira, apelação. Se for por decisão monocrática, aquela decisão sozinha do relator no tribunal, aí cabe agravo interno, tá? Ainda, professor, ele pode deferir o benefício ou indeferir. Só isso, 8 ou 80, ou pode ter um meio termo? Pode. Ele pode, por exemplo, deferir em parte o benefício. Não pague uma parte, ou defiro uma parte, você não paga, a outra, o parcelamento. Então, o juiz pode trabalhar com as possibilidades. Pode dizer que não paga agora, mas no final, se ganhar a demanda, paga. Pode dizer que vai pagar as custas todas parceladas. Então, o juiz tem um pouco mais de liberdade aqui, tá? Esse direito, e aí é a outra observação que a gente tem, ele é pessoal. Eu pedi, o meu advogado não tem direito. Se o meu advogado quer recorrer, por exemplo, da sentença só na parte que deu honorários baixos, ele tem que pagar. Eu ganhei, a minha mulher não. Se a minha mulher quiser, ela tem que pagar. O que eu quero dizer é que o juiz defere o benefício para uma pessoa. Eventuais litisconsortes, eventuais sucessores daquela pessoa, o advogado daquela pessoa, não tem automaticamente o benefício. Se eles quiserem, eles podem pedir, tá? Mas não é automático. Então, o João pediu o benefício, ganhou. Morreu, entrou o Antônio, que é filho dele no processo. Continua com o benefício? Não. Ah, mas o Antônio é pobre. Então, o Antônio pede o benefício, o juiz der para ele, o benefício continua valendo para ele também. Tá? E aí, a última observação que a gente traz para fechar esse bloco e fechar realmente em duas metades muito similares o tema da justiça gratuita e dos honorários, a gente tem ali a última observação. Caso seja revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, cuidado, olha lá, somente em caso de má-fé até o
décuplo, ou seja, 10 vezes, né, do seu valor, a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública, estadual ou federal. E claro, se não pagar, também vira dívida ativa. Em resumo, você pediu a justiça gratuita, enganando, dizendo que não tinha condições, mas tinha. O juiz deferiu. A outra parte prova que você está mentindo. Ele revoga, ele vai mandar você pagar tudo que tinha que pagar antes e vai te condenar a pagar uma multa, que pode chegar até 10 vezes do valor dessas custas. Essa multa não é para a parte contrária, essa multa é para o Estado. Beleza? Se for justiça estadual, Estado mesmo. Se for justiça federal, para a União. Maravilha! Com isso, a gente conclui, né? Conclui aí o tema dos honorários da justiça gratuita, esse ônus financeiro do processo. E eu te aguardo num bloco futuro aí para a gente estudar outros assuntos importantes para o teu exame de ordem. Um grande abraço, bons estudos e até mais.